Antônio Gritzbach e a verdadeira formação de um narco-estado aqui no nosso país. Quem é Antônio Gritzbach? Então, acredito que hoje ele seja o corretor de imóveis mais famoso do Brasil, sem dúvida. E por que ele é tão famoso? Ele começou vendendo dezenas de imóveis de luxo para integrantes do PCC, para chefes do primeiro comando da capital, né? A maior facção criminosa hoje em atividade no Brasil. E também fazia crimes de lavagem de dinheiro para esses mesmos integrantes. A certo ponto, ele recebeu 100 milhões de reais para lavar esse dinheiro em criptomoedas. Isso de um dos chefões do PCC, conhecido como Cara Preta. Ele era responsável pelo braço internacional do PCC. Basicamente, era responsável por exportar a droga do PCC. E esse cara aí teve a brilhante ideia de sumir com essa grana. Isso mesmo, ele sumiu com 100 milhões de reais do PCC. Provavelmente ele é, sem dúvida, um dos caras mais corajosos que o Brasil já teve, né? Mas ele sumiu. Aí, logo em seguida, ele foi procurado pelo PCC. Ele foi sequestrado, passou 9 horas em poder dos criminosos, foi torturado e liberaram ele, né? Afinal de contas, o PCC queria reaver esses 100 milhões, né? Liberaram ele sobre pretexto dele conseguir reaver essa grana e pagar, devolver aos traficantes. Porém, nesse meio tempo ele foi preso e depois de preso ele foi convencido a participar de um programa de delação premiada, onde ele teria que contar detalhes da atuação desses membros do PCC, né, da estrutura no geral do PCC. E ele aceitou e logo quando ele começou a delatar, ele entregou muita gente, agentes de jogadores de futebol importantes, inclusive um bastante ligado ao Corinthians, que é conhecido como Tripa. Segundo o Antônio, ele foi o mais violento desses sequestradores dele, foi o que mais agrediu ele, que ameaçou o tempo todo de esquartejar ele, que mandou ele ligar para se despedir da família, e é um cara muito ligado ao Corinthians e a jogadores de futebol do Corinthians. Então, na delação ele também delatou diversos policiais civis. Foi muitos mesmo, muita gente que supostamente receberia propina. E aí a chapa começou a esquentar, né? Ele já tinha sofrido uma tentativa de atentado no Natal, na noite de Natal, na sacada de um apartamento de luxo que ele morava, avaliado em 12 milhões de reais. Já tinham tentado acertar um tiro de rifle nele enquanto ele estava na janela, erraram. E agora ele resolveu fazer uma viagem para Maceió. E essa viagem, segundo a namorada dele, era para receber um pagamento em joias de alguém que devia a ele, que até o momento não foi informado de que devia nem o que tinha acontecido. Porém, ele teria ido para Maceió para reaver esse dinheiro que estava emprestado. Porém, começam várias teorias de que ele teria um carro, um Amarok, com uma blindagem de nível 5. Uma blindagem que suportaria, inclusive, tiros de fuzil. Porém, quando ele retornou, os seguranças entraram em contato dizendo que tinha um problema mecânico com o Amarok e não poderiam ir buscá-lo no aeroporto com o Amarok, que estariam indo com uma Trailblazer. Porém, esse carro só tinha blindagem nível 3. Já começou a ficar estranho aí. Já não foi o carro mais seguro que ele tinha para fazer o translado. Lembrando que os seguranças dele eram todos policiais militares de confiança dele e que ele contratava, né, obviamente, de forma ilícita para fazer a segurança dele. Pronto. Ao chegar na saída do aeroporto, já não estavam como deveriam estar, já não estavam como combinado. E nesse deslocamento foi que ele acabou sendo assassinado. Tem um videozinho da execução aqui, eu vou botar pra gente assistir, pra gente ver o exato momento da execução aqui. Ele vai vir de roupa branca, lá em cima da imagem. Ele passando, já desce, atirando nele, pelo menos 2 pessoas, né? De fuzil, diversos tiros, e ele não resistiu. Inclusive, uma pessoa, motorista de Uber, salvo engano, que também estava no local, morreu totalmente de graça, morreu sem culpa alguma. É um efeito colateral, né, da briga por poder e do tráfico. Já tem várias acusações sobre os policiais civis delatados, que não teriam sido o PCC. Lembrando que o PCC botou uma recompensa de 3 milhões na cabeça dele. Ele era provavelmente o alvo mais caro a procurar no Brasil. O PCC estava pagando 3 milhões para quem conseguisse neutralizar ele. E trechos da delação dele contra os policiais civis já vazaram no mesmo dia. Então, gera essa dúvida aí se quem matou realmente foi o PCC ou se foi esses policiais corruptos que ele delatou, né? E mais uma prova para você ver, quando o crime organizado consegue realizar um ataque desse em um local super seguro, que deveria ser super seguro, inclusive pela Polícia Federal, esse é tido por muitos como o aeroporto mais seguro do Brasil. Se no aeroporto mais seguro do Brasil o PCC consegue fazer uma ação dessa com tanta facilidade, imagina o que faria aqui no aeroporto de Aracaju, né? Então é isso. Esse é o princípio do narco-estado. Tipo, a gente tem um poder paralelo capaz de rivalizar com o poder do Estado, muitas vezes em condição de vantagem. E sobre isso eu trouxe aqui também a fala de um procurador muito ligado ao combate ao PCC. E ele fala justamente sobre isso, sobre essa formação de um narco-estado no Brasil. Vamos acompanhar aqui com a gente. Vitor, eu venho falando isso acerca do incremento do crime organizado aqui em São Paulo, mais precisamente ao PCC, há cerca de 10 anos, talvez um pouquinho mais, desde a época que eu trabalhava no Júri, trabalhava com os homicídios ocorridos na penitenciária do Carandiru. E o governo de então, a Secretaria de Segurança de então, tratava o PCC simplesmente como se fosse uma pequena quadrilha. Umas pessoas organizadas, dezenas de pessoas que tinham celulares. E desde então, eu alertava para a possibilidade de chegarmos aos dias atuais, em que o narcotráfico está tão forte hoje, que ele está incrustado até no próprio Estado. Hoje vai ser muito difícil, se não impossível, debelar o PCC. O PCC, ele atua em diversas frentes. Agora, a frente mais forte dele é o tráfico de drogas. E, infelizmente, o tráfico de drogas vem sendo tratado hoje pelas cortes superiores como se fosse um furto de galinha, como se fosse um crime de pequeno potencial ofensivo, chegando ao ponto de pessoas flagradas com centenas de quilos de cocaína
a serem condenadas à prestação de serviço à comunidade e pagamento de uma cesta básica. É isso que os tribunais superiores estão fazendo. Então, se nós não mudarmos essa mentalidade dos tribunais superiores, para que eles vejam que o tráfico de drogas é o combustível, hoje, do crime organizado, nada vai poder ser feito, porque a polícia prende, o Ministério Público acusa, o juiz de primeiro grau condena penas elevadas, o Tribunal de Justiça, na maioria das vezes, mantém essa condenação, chega no Superior Tribunal de Justiça, 1 ano e 8 meses. Vou dar só um exemplo. Uma pessoa foi condenada aqui em São Paulo a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado. 74 quilos de cocaína. Transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso. Tem habeas corpus que não presta para isso. O Superior Tribunal de Justiça, de forma liminar, reformou essa decisão e a pessoa foi condenada a 1 ano e 8 meses de regime aberto, prestando serviço à comunidade, e disse o ministro que 74 quilos de cocaína era pouca coisa. Então, se nós não mudarmos essa mentalidade, de nada vai valer nós temos polícia prendendo, Ministério Público acusando, o Judiciário Estadual ou Federal de segundo grau condenando, mas quando chegar nos tribunais superiores, tudo vira pizza. Então é um problema muito sério. Hoje eu vejo o maior obstáculo que nós temos hoje no combate ao crime organizado são os tribunais superiores, seja o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Pois é, galera, veja aí o que o procurador falou, né? Hoje, o nosso principal inimigo no combate ao narcotráfico são as próprias instâncias superiores dos nossos tribunais superiores de justiça, né? Tanto o STF quanto o STJ. Por quê? Porque não adianta a polícia prender, não adianta ele ser condenado em primeira, ser condenado em segunda instância, se ele já sabe que lá em cima ele vai sair. Inclusive, recentemente pipocou aí vários e vários casos de compra de decisões de juízes, desembargadores, e isso é o poder paralelo, né, do PCC, dessas facções criminosas, se enraizando no Estado. Em pouco tempo, não tenha dúvida, a gente vai ter juízes, delegados, promotores, procuradores, desembargadores, que foram garotos patrocinados desde sempre pelo PCC para estudar e ascender até esses lugares. Disso não tenha dúvida. E aí vai ficar cada vez mais difícil combater, né? A gente já tem fortemente enraizado na política hoje, campanha de diversos políticos foram patrocinadas com dinheiro ilícito. É sabido para qualquer pessoa que se importe um pouco pelo tema. Esses políticos que foram patrocinados por dinheiro sujo do tráfico de drogas, você acha que eles vão legislar em favor de quem? Sempre em favor dos manos, em favor de desencarcerar essa população no Brasil, carcerária, né, no Brasil. Então, é disso a pior. Nós já estamos à beira de um narco-estado de fato.